Quando a gente falou dos 50% do casal, né? 50% do meu filho sou eu e 50% é o pai. E quando fica nesse jogo, né? Tá separando, ou já separou, ou mesmo que tá casado, não é aquele relacionamento melhor do mundo. De falar, né? Um fala mal do outro e fica aquele jogo, né? A criança, ela não tem uma capacidade de protagonismo. Ela tá aprendendo, né? E ela aprende justamente com os pais. Então, quando ela fica nesse jogo de empurra e puxa, para ela é muito difícil escolher e ela acaba se sentindo numa obrigação inconscientemente de escolher um dos dois ou de estar do lado de um dos dois. E acaba que gera um sentimento de culpa muito grande interno, né? Porque para ela, né, se eu vou ficar com a minha mãe, eu vou estar deixando de amar o meu pai, né? Então, ela acaba tendo que escolher um dos dois e carregando esse sentimento de culpa quando esse jogo de empurra e puxa acontece. Então a criança, ela não tem gestão de emoção, ela não tem protagonismo, né? A gente vai aprendendo isso ao longo da nossa vida, com as cacetadas mesmo, né? A gente não aprende, não, vamos sentar, vamos ler um livro, talvez até seja, mas geralmente a gente aprende com as cacetadas. Mas a criança, ela não tem esse feeling de tipo, nossa, eu tenho que ir pra vida, então eu tenho que fazer por mim, e é assim, né? Então, Mas ele tem uma situação pior ainda, né? Porque às vezes o que acontece, o, tipo, em situação de separação, ah, vamos supor o que normalmente acontece, o filho ou a filha fica com a mãe e aí visita o pai. E aí o filho ou a filha percebe, né, o quanto que a mãe se doou para aquilo, tal. E às vezes o pai fez alguma sacanagem com a mãe, e aí a mãe fica puta com o pai para poder, em relação à situação, e tudo bem. Aí o que começa a acontecer às vezes? A filha, né, o primeiro amor dos filhos são os pais, e aí o sinal até de maturidade, amadurecimento para a vida adulta é largar os nossos primeiros namorados, né, nossos pais. E a gente consegue ter um relacionamento saudável quando a gente larga deles e vai pro casal, enfim. Isso é muito importante. E a primeira coisa é, os pais, eles fazem parte da nossa família, são familiares, tal. Mas a nossa nova família é eu, minha esposa e meu filho, e é daqui pra frente. E todos os outros são parentes nossos, lógico, tá? Não vai deixar de ser parente. São muito importantes. e nem de ter amor. Nem de ter amor, mas é diferente. Bom, e aí quando o pai e a mãe largam, se separam, o que acontece? Aí o filho fica com a mãe, e aí quando o filho vai visitar o pai, ele acha uma sacanagem pegar e demonstrar para a mãe que ele está feliz com o pai também. Porque se eu demonstrar felicidade para minha mãe, que meu pai também me traz felicidade, a mãe fica chateada com isso. Então se começa a cultivar um sentimento meio sombrio em relação ao teu filho, porque se ele mostrar que ele está feliz, né, aí a mãe fica chateada e aí ela começa a se comportar como criança, né? Porque, fiquei hashtag chateado porque você está feliz porque você ficou feliz com seu pai. E o oposto também é verdadeiro, pode ser com o pai e tal. Então, começa essa briga invisível que a única pessoa que acaba pagando por tudo isso é o filho, né? E aí o filho, às vezes, ele tem que acabar assumindo uma posição de adulto da relação infantil entre os pais. E isso é ruim. E aí ele não consegue assumir a posição dele de filho apenas. E aí ele tem que ficar mediando situações infantilizadas dos pais, né? E isso acaba causando algum transtorno. Então, pai e mãe, como eu falei assim, eles são maiores do que os filhos, eles são mais poderosos que o filho. E o filho não pode se meter na briga dos dois, porque se meter na briga dos dois lá, dos gladiadores lá, vai virar uma explosão para ele que ele não vai aguentar segurar o rojão. E isso é ruim pro filho. Ele vai acabar se machucando sempre mais do que os pais, por mais que pareça que não, porque não é da ossada dele. A criança, ela tem um instinto de genuidade, né? É muito grande. Eu não sei se bem é essa palavra, mas é esse instinto de achar que tudo ela é culpada, de tudo ela é responsável, né? E aí ela acaba pegando essa responsabilidade, se tornando um adulto antes da hora, e aí vindo a inversão de papel,
E aí cresce aquela pessoa, aquele adulto que sempre carrega um sentimento de culpa, onde tudo acontece, fala, nossa senhora, será que fui eu, né? Quebrou um copo, ai, será que fui eu? Tudo carrega um sentimento de culpa, de medo, de querer agradar sempre quem tá próximo, né? Então aquela pessoa que sempre quer ajudar muito, que é muito agradável com todo mundo, com medo desse sentimento de rejeição. Justamente por acontecer esse tipo de coisa na infância. Tem muita coisa pesada que acontece na nossa vida em relação a isso. E de novo, é pesado, mas dá pra gente ser protagonista disso tudo, né? Dá pra ser bonito